Senhor, irmãos, bom dia. É bom estar na presença de Deus, na presença do Pai, nesse clima tão bom, tão agradável que está hoje. Nós estamos felizes, né? Somos felizes em servir a esse Deus tão grande, tão bom, né? Que a sua graça venha se derramar sobre nós nessa manhã. Que Deus venha visitar nossos familiares, esteja em nossos lares. Vamos orar? Os irmãos, fechem seus olhos, conecte-se com Deus. Pense e eleve seus pensamentos a Ele nessa hora. Que nessa manhã, Senhor Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Senhor Deus, está acima de tudo e de todos, Pai. E ao mesmo tempo está, Senhor Deus, nos nossos corações, Papai. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, cuida de nós com tanto zelo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos, Pai. Primeiro, Senhor Deus, pela vida, Pai. Pela saúde, Pai. Senhor Deus, porque nós somos livres para te adorar, para estar na Tua presença, estar na Tua casa, louvar o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, sondar, Papai, os nossos corações, Papai. Vem, Senhor Deus, em nome de Jesus, limpar os nossos corações nessa manhã, Papai. Hoje, Senhor Deus, é dia de relembrarmos, Senhor Deus, a Santa Ceia, Pai. Hoje é dia de relembrarmos o Teu sacrifício, Pai. O Senhor se entregou por nós, Papai, para nos salvar, para nos dar vida, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Deus, que nessa manhã, Senhor Deus, o Senhor venha inundar os nossos corações, as nossas vidas com a Tua graça, com a Tua presença, Pai. Nós precisamos de Ti, Papai. O mundo precisa, Pai, o mundo está sedento de Ti, Papai. Que o Senhor venha nos capacitar, cada um de nós, Papai. Hoje estamos aqui para aprender da Tua palavra, Pai. Que possamos ser capacitados, Pai, para usar, Senhor Deus, esse conhecimento, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade, Pai. Para cumprir, Senhor Deus, o nosso chamado, Pai. Para falar de Ti, Papai. Senhor Deus, usa-nos, Pai. Que nós sejamos instrumentos para a Tua glória, Pai. Receba, Senhor Deus, os nossos louvores, Pai. É para a Tua glória, é para Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Amém. Vamos louvar o Senhor, amém, irmãos? Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amém. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Ti, papai, porque o Senhor é vivo, Pai. O Senhor está vivo, Pai. A tua igreja te anseia, Pai. Anseia pela tua volta, Pai. Pela tua vinda, Pai. Senhor Deus, que nós estejamos, Pai, íntegros, Pai, na tua vinda, Pai. Que cada um, Senhor Deus, esteja íntegro na tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, papai, venha nos guardar, guarda nossas famílias, Pai. Fala conosco, Pai. Nós venhamos aprender mais de Ti, papai. Queremos mais de Ti, precisamos, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, papai, que o nosso relacionamento contigo venha se aprofundar, papai. Porque sabemos que os dias não são fáceis, Pai. Mas contamos contigo, com o Teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. Receba os nossos louvores em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. O Espírito é um só mesmo, porque nosso bate-papo aqui, essa devocional, é sobre o que foi cantado. Queria convidar todos a abrir a palavra em Apocalipse. Apocalipse 20, vamos ver os versos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Eu não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar um julgamento no tribunal humano nosso. Há uma fase no processo em que chama interrogatório, e o acusado, né, o réu, ele se senta diante do juiz e o juiz vai interrogá-lo. E o juiz abre o processo, os autos do processo. E o juiz vai informar para o réu quais são os crimes que constam contra ele ali. E ao final o juiz vai dar uma sentença, absolutória, condenatória. Ao final tem uma sentença. E a palavra nos diz que um dia nós nos sentaremos diante do juiz todo justo, o juiz de toda glória, para sermos julgados. E a Bíblia diz que vão se abrir os livros. Um dia, na presença do juiz justo, o juiz que é perfeito, vai abrir os autos do processo contra cada um de nós. A pergunta é, por quais crimes nós seremos julgados? Qual será a acusação? Que crimes estarão lá contra mim e contra você?
Pelo que nós seremos, afinal de contas, pelo que seremos interrogados e julgados? 4 áreas, podemos dizer que há 4 espécies de crimes pelos quais nós seremos julgados. Primeiro, pelas palavras frívolas. Mateus 12, 36. Você já mentiu, você já xingou, já falou palavrão, você já contou uma piada imoral, falou mal de alguém? Isso vai pesar contra você. Seremos julgados pelas nossas obras, o que nós fizemos, Gálatas 5,19. Aquilo que o teu pai não viu, tua mãe não viu, o pastor não viu, a igreja não viu, nenhum tribunal humano viu, Deus viu. Você será julgado por isso. Nós seremos julgados pelas nossas omissões, pelo aquilo que deixamos de fazer. Mateus 25, 35. Quando você deixou e eu deixei de estender a mão a alguém que precisava, isso ficou registrado no livro da vida. Cada vez que fizemos isso, é um crime. Seremos julgados pelas questões de foro íntimo, Romanos 2,16. Nenhum tribunal humano, nenhum tribunal desta terra é capaz de julgar foro íntimo. Nenhum juiz julga foro íntimo, julga fatos, o que você fez. Mas Deus vai julgar foro íntimo. O que passou no meu e no teu coração, os segredos do coração, aquilo que está no mais íntimo do meu e do teu coração, estarão lá registrados no livro da vida. Aí você pode dizer, bom, Galão, mas com esse pente fino, quem vai escapar? Ninguém. Ninguém. A medicina diz que, por dia, passa na cabeça de uma pessoa normal 10.000 pensamentos. Na minha e na tua cabeça, por dia. 10.000 pensamentos. Quantos desses 10.000 são justos, são bons e são agradáveis? Vamos supor que você é uma pessoa, você julga a melhor pessoa do mundo. Você é a melhor pessoa do mundo. A melhor pessoa do mundo. E desses 10.000, durante o dia, você tem apenas 3 pensamentos impuros. 3. Você é quase um anjo andando, né? Só falta as asas. Você é quase um anjo. Aí eu fiz uma continha. Supondo que nós temos 3 pensamentos impuros, maus, por dia, durante o ano nós teremos quantos? No final do mês nós teremos 90 pensamentos impuros. Correto? No final do ano nós teremos 1.080 pensamentos impuros. Correto? Suponhamos que você viva num período de 50 anos, você terá quantos pensamentos impuros? Eu fiz as contas. Arredondando, né? 50.000. 50.000 transgressões da lei. 50.000 crimes. Quando nós estamos falando de tribunal humano, a gente pode pensar assim, a gente já vê assim, às vezes as provas não são tão robustas, né? Às vezes estão lá crimes que talvez você não tenha cometido, o réu não cometeu, ou ele tem argumento para aquilo, talvez ele tenha só absolvido. Mas nós, quando chegarmos diante do juiz de toda a glória, o juiz justo, não tem crime que você não tenha cometido. Esses 50.000 crimes são todos que nós cometemos, com provas robustas. Provas robustas. E o juiz é insubornável. E lá não tem STF, não tem HC, não tem embargos infringentes. É o juiz de toda a glória que está diante de você. Aí você pode dizer, mas então não tem escapatória. Não tem escapatória. Você pode dizer, estamos lascados. Estamos lascados. Ezequiel 18:4 diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Você pecou 50.000 vezes. Tirando por baixo aqui, né? Você e eu. 50.000 vezes. Você já se perguntou quantas vezes Satanás pecou para ser expulso do paraíso? Uma vez. Você se perguntou quantas vezes Adão e Eva pecaram para ser expulso do paraíso? Você com 50.000? Porque aí
Porque, poxa, mas um só? Sim, porque uma transgressão basta para você estragar a perfeição. Queridos, para nós entrarmos no céu, nós temos que ser perfeitos. Sim, no céu só entra gente perfeita. Poxa, agora eu estou lascado mesmo. Sim, eu e você estamos lascados. Porque céu é o lugar de perfeição. Imagine que você vai fazer um omelete e você vai lá fazer um omelete com 10 ovos, ok? Você quebra 1, 2, 3, 9. Está lá no boiler. Quando você quebra o 10º, é podre. Quanto omelete você perdeu? 100%. Pô, mas era só um ovo. Mas bastou um para estragar a perfeição. Poxa, Carlão, mas 50 mil transgressões, mas eu tenho no mínimo umas 100 mil coisas boas que eu fiz? Sim. Mas bastou uma coisa ruim para estragar a perfeição. Né? Tiago 2,10 vai dizer o seguinte: quem guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, é culpado de toda a lei. Meus queridos, a lei faz isso, ela tem a capacidade de nos reduzir ao pecado. Então, pela lei, nós estamos todos condenados. Eu e você. Poxa vida, então, não tem escapatória. Você pode dizer, mas eu não tenho 50 mil, tenho, talvez eu sou mais que anjo, né? Estou um andar acima de anjo. Eu tenho uns 10 mil. Tenho 5 mil. Sim, se você chegar com um crime. Imagina o réu está sendo processado por 10 crimes. Aí durante o processo ele consegue ser inocentado em 9. A prova para condená-lo em 1. Ele vai ser absolvido ou condenado? Condenado. Totalmente. Né? Olha, poxa vida. Aí você vai falar, mas o que eu devo fazer então? Porque aqui eu estou lascado, não tem escapatória mesmo, né? Meus queridos, é aí, nesse ponto, que entra a maravilha do Evangelho. É aí que entra o Evangelho. O que diz o Evangelho? Que o que eu não posso fazer, o que você não pode fazer, o que nós não podemos fazer, Cristo já fez por nós. Veja, você é um réu com 50 mil crimes nas costas, né? Então, naquele grande dia, você diante do juízo de toda a glória, quando Deus abrir os autos do processo que consta contra você e contra mim, e tiver lá 50 mil, e isso aqui que eu vou falar para o meu consumo, tá? O rei de toda a glória vai olhar para Cristo e dizer assim, você conhece? O Galone está diante do juiz de toda a glória. Você conhece? E aí Cristo vai dizer, eu conheço. Então a sentença, Deus vai fechar os autos do processo. Está dada a sentença está pago. Está pago. Esses 50 mil crimes, essas 50 mil transgressões tuas desapareceram. Glória a Deus, desapareceram. Mas haverá aqueles que Deus vai olhar para Cristo e perguntar, você conhece? Cristo dirá, eu não conheço. Aí a sentença vai ser qual? Morte eterna. A alma que pecar, essa morrerá. A condenação é a morte eterna. Mas Galão, você não falou que eu precisava ser perfeito? Sim. Que nessa hora, por conta do que Cristo fez na cruz por mim e para você, Deus pegou a perfeição de Cristo e colocou em você. Agora então, em Cristo, você é perfeito. Em Cristo você é perfeito. Por isso que a sentença contra você vai ser absolutória. É por isso. Se você não estiver em Cristo, você continua imperfeito. Então, está pago. Servo bom e fiel entra no gozo do Pai. Ô glória. Ô glória. Aí você pode dizer, finalizando.
Poxa, Galo, mas você está falando esse negócio, mas eu continuo pecando. Tudo bem, eu me associo ao que Cristo fez na cruz por mim, mas eu continuo pecando, todo dia eu peco uma coisa e outra. Sim, mas nós precisamos entender o seguinte, nós vamos continuar pecando, porque nós fomos salvos da condenação do pecado. Por isso que naquele dia você não vai receber a sentença condenatória. Você vai receber uma sentença, se estiver em Cristo, sentença absolutória. Então o pecado não vai ter poder sobre você. Mas nós estamos sendo salvos diariamente do quê? Do poder do pecado. Em Cristo, nós temos a capacidade de vencer o pecado. Em Cristo. Ele não tem mais poder sobre mim e sobre você. Mas nós ainda seremos salvos do quê? Da presença do pecado. Porque no céu não haverá pecado. Então, nós fomos salvos do quê? Dos efeitos do pecado, que é a condenação. Estamos sendo salvos do poder do pecado. E seremos salvos do quê? Da presença do pecado. Então, meu querido, diante dessa palavra aqui, se você não está em Cristo hoje, você que está nos vindo pela internet, às vezes você está aqui no banco da igreja, mas você não despertou para essa realidade, corra desesperadamente para Cristo hoje. Corra com todas as forças que você tiver. Corra para Cristo. Porque nós precisamos da perfeição dele, para que naquele grande dia nós não venhamos a receber uma sentença condenatória, mas absolutória. Você vai receber um HC eterno, eternamente na presença do Pai. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado porque nós temos crido, Senhor, que pelo que Cristo fez na cruz por nós um dia, nós estaremos capacitados a enfrentarmos o juízo, Senhor, com o coração não pesaroso, mas alegre, porque sabemos em quem temos crido, sabemos o que Cristo fez por nós naquela cruz. Pai, se há alguém aqui hoje, alguém nos ouvindo pela internet, que não teve essa compreensão ainda da necessidade de correr para Cristo, que faça isso agora. Toque o coração de cada um. Que nós possamos nos alegrar, sabendo que naquele grande dia haverá uma sentença favorável a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Galone. Deus abençoe, querido. Quem pode bendizer o nome de Deus? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Como é grandioso, tão grande perdão, Galone, inexplicável, inenarrável. Por isso o apóstolo Paulo chega a declarar: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O quanto é maravilhoso a gente viver este evangelho e compreender esta graça tão singular. Um dia desses uma pessoa me perguntou: pastor, mas se a gente é salvo de graça, não faz absolutamente nada, isso não vai nos levar a um comodismo? E a minha resposta, Galone, foi exatamente o oposto, porque tamanha salvação, tamanho amor, tamanha graça que Deus derramou em nossos corações, que nós não podemos ficar indiferentes, não podemos ficar frios ou mornos, nós precisamos ser fervorosos. E esse fervor em Cristo significa e implica uma vida devotada a Ele, uma vida consagrada a Ele, uma vida que dá ações de graças ao nosso Deus. Amém, meus amados? Glórias sejam dadas ao nosso Deus, queridos. Feche teus olhos. Eu queria que você orasse mais uma vez, para que o seu coração possa aflorar, queridos, nessa gratidão de tão grande amor, de tão grande misericórdia que o Senhor, com laços de amor e benignidade, nos atraiu. Ele nos amou primeiro, nos amou até o fim. E eu quero te louvar, Jesus, pelas tuas misericórdias, pela tua graça, pelo teu amor infinito, por tão grande salvação que o Senhor nos deu em Cristo. Que a nossa vida, o nosso coração, Pai, possa de fato e efetivamente
Senhor, ser colocado diante do Senhor, na certeza, Pai, desta misericórdia que vem do Teu Espírito de uma maneira especial. Que cada coração aqui, Deus, saia cheio da alegria, deste refrigério, desta certeza inequívoca que perto está o Senhor, e por isso nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Antes, Deus, o Senhor enviou o Seu único Filho, quando nós éramos pecadores, para morrer em nosso lugar. Porventura não nos dará as demais coisas que precisamos. A Ti, Deus, toda honra, toda glória, pelo século dos séculos. Amém. Queridos, esta gratidão, ela se manifesta de muitas formas. Ela se manifesta em uma vida, como falávamos, devota ao Senhor. Meu microfone está cantando aqui para mim. Se puderem me ajudar aqui, está sobrando muito. Essa vida, querido, significa dizer, então, que a nossa existência é para o louvor e para a glória de Deus. Então, em outras palavras, meus amados, o que nós devemos fazer? Cultuar o Senhor, agradecer ao Senhor com tudo que somos e temos. Nós dizimamos na casa de Deus porque entendemos que é um privilégio, é uma honra, é um prazer, é um deleite, queridos, nós sermos participantes, coparticipantes da obra do Senhor. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro, mas Deus, querido, quer o seu coração. E quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos aprendendo a depender e confiar no Senhor. O apóstolo Paulo diz que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que dá alimento. Então, a gente entrega a primeira parte a Deus daquilo que Deus nos deu, na certeza que Deus é o provedor. Amém, meus amados? Então, traga o seu dízimo, a sua oferta. Enquanto você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, eu vou dar alguns pequenos recados aqui. Hoje é dia de festa, por quê? Porque é domingo, é Santa Ceia, e nós estaremos batizando aí umas 12, 14 pessoas hoje. Então, assim, um dia sempre muito alegre para nós, porque o batismo significa dizer que as pessoas de fato sim, foram alcançadas pela graça de Deus, pelo amor do Senhor, e estão assumindo este compromisso publicamente, diante do Eterno, diante da igreja, de se comprometerem diante do Senhor, né? Esse sacramento tão lindo, é um dia muito especial. E sempre é um dia, no meu entendimento, presbítero Paulo, de evangelismo, porque é uma testificação lindíssima, né? De pessoas que se desnudam diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Então eu quero estimular você a estar conosco aqui esta noite, é batismo, é Santa Ceia, e que você possa também convidar algumas pessoas para estarmos participando deste momento, deste sacramento. A partir, queridos, do domingo que vem, nós vamos começar a partir do dia 19, melhor dizendo, daqui 2 domingos, nós vamos começar uma classe única. Pensando aí no recesso, né, a gente vai falar sobre apologética cristã, a defesa da fé. O presbítero Rogério dará as primeiras 2 aulas, né, Paulo? E nós estamos assim, bem entusiasmados com este tema, porque é bastante relevante para você e para mim, queridos, da nossa defesa da fé. Existem tantas vozes, existem tantas mentiras neste mundo, e a gente, como nós devemos lidar com isso num colégio, numa faculdade, no trabalho, quando a gente está assistindo um noticiário, né? E a gente quer instrumentalizar você por verdades bíblicas e filosofias, ideias, conceitos lógicos também, obviamente sempre amparado nas verdades de Deus, para que você possa ter uma firmeza maior da sua fé, e não apenas para você, mas para que isso também sirva de defesa em algum dia, para que você possa conversar com alguém acerca da nossa fé. Amém, meus queridos? Nós também vamos, o culto da virada, nós vamos fazer dia 31, obviamente, às 21 horas, e nós decidimos não ter ceia, perdão. Então a gente vai fazer o culto, tá? E aí as pessoas comem antes ou depois, enfim, aí obviamente é encargo de cada um, mas às 21 horas nós vamos estar aqui reunidos em adoração, em gratidão ao Senhor, pelos seus grandes benefícios, pelos seus grandes feitos, porque até que o Senhor tem nos guardado. E por fim, queridos, eu queria estimular você, os homens e jovens, alguns homens e jovens foram valentes, plantaram aí mais ou menos uns 1.300 metros de grama em torno ali da quadra de vôlei,
e nós assim o fizemos para ficar mais seguro o local, porque tinha muito mato ali, e fizemos também para ficar mais aprazível o local. E talvez você não pôde participar, mas eu queria estimular você a dar uma oferta, né? Nós investimos aí quase R$14.000 com isso, R$13.500. Você fala, de grama, pastor? Filho, tudo é grande nesse lugar, né? Então, se você puder dar uma oferta para nós aí, você vai pôr lá grama, enfim, é uma maneira de você também estar nos ajudando com esse projeto aí tão bonito, que a ideia da quadra de vôlei, de areia, melhor dizendo, pode jogar futebol, beach tênis, enfim, foram 2 grandes objetivos que nós fizemos. O primeiro, queridos, é a gente ter um congraçamento, né? O esporte atrai muito e agrega muito. Mas o segundo, queridos, é um ato evangelístico, porque muitas pessoas, missionários David, são alcançados por meio do esporte. Hoje vão ter jovens que são batizados, que vieram, sabe, por conta do vôlei. No começo do ano, nós batizamos alguns jovens fruto do vôlei. Então, queridos, nos ajude, levante uma oferta, e mais do que isso, venha participar, queridos. Agora, o presbítero Ronaldo Salete criaram o grupo Mais 30, né, Ronaldo? Mais 30 do vôlei, é isso? Mais 30. É às quartas-feiras? Às quartas-feiras, 20 horas, se você quiser vir jogar vôlei, mais 30. Quando eu chegar aos 30, eu vou participar desse grupo aí. Vamos orar então, queridos. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que tem sustentado a tua casa, o teu povo, que o teu povo seja um povo grato por tão grande amor, por tão grande evangelho. Eu quero te pedir, Pai, as tuas bênçãos, aqueles que nos ouvem, os que vão fazer transferências, os que vão dizimar, ofertar. Pedimos que o Senhor possa, Pai, de uma maneira muito especial, Pai, abençoar a cada um. E que as classes que nós vamos agora participar, o Senhor possa abençoar cada professor, as crianças que já estão reunidos no Centro de Convivência, o Manancial Kids. Pedimos as tuas bênçãos em Cristo Jesus. A igreja diz amém. Deus abençoe, meus amados, e nós vamos continuar aqui falando acerca dos profetas do Antigo Testamento. Profetas do Antigo Testamento, vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje é a última aula que nós vamos falar sobre o Antigo Testamento, panorama do Antigo Testamento, e nós ficamos praticamente um ano inteiro falando do Antigo Testamento. O pastor tinha tanto conteúdo assim, meu Deus, queridos. Cada livro desse profético que a gente estuda, a gente pode estudar em vários dias, né? E os profetas menores, a gente deu uma acelerada para terminarmos o nosso cronograma, mesmo porque a gente não correu durante o ano todo, e foi proposital para que a gente pudesse ter uma visão melhor, né, acerca do Antigo Testamento, porque a gente só compreende o Novo Testamento entendendo o Antigo Testamento, né? E hoje nós vamos falar dos últimos 3 profetas pós-exílio. Quais são os últimos 3 profetas, os profetas pós-exílio? Quem pode me dizer? Isso mesmo. Isso, exatamente. A, Z, passando por M. Ageu, Zacarias e Malaquias. 3 profetas foram profetas que foram depois do cativeiro da Babilônia. 2 profetas passaram pelo cativeiro da Babilônia. Quais foram os 2 profetas? Daniel e Ezequiel. Muito bem. Então, significa dizer, pastor, dos 17 profetas que nós temos, 5 são profetas maiores, a gente já falou sobre isso, maiores, não porque são mais importantes, mas porque escreveram mais. E dos 12 profetas menores, então 3 são profetas do pós-cativeiro, 2 profetas são que durante o cativeiro, e todos os outros profetas, portanto 12 profetas, foram antes do cativeiro, né? Então, só para que a gente tenha esse parâmetro aí. Vamos lá, meus amados. Abram lá, por favor, Ageu. Já está praticamente no finalzinho do Antigo Testamento, depois de Sofonias, Ageu. Quando Ciro, o rei da Pérsia, expeliu o decreto em 538 a.C., permitindo que todos os cativos retornassem a Jerusalém para a reconstrução do templo, apenas uns 50.000 regressaram do cativeiro.
eram na sua maioria sacerdotes e levitas e os mais pobres dos pobres que dentre do povo. Então, os mais pobres dos pobres foram o grupo de pessoas que desejou voltar. Aí você fala, mas por que, pastor, os ricos e as pessoas que estavam melhores na Babilônia não quiseram voltar? Eles pensaram assim, puxa, mas agora que eu estabeleci raiz aqui nesse país, e agora eu tenho que voltar? Então, muitos judeus não voltaram exatamente pelo bem-estar que eles podiam estar tendo naquele contexto, naquele momento. Vale a pena nós lembrarmos que Esdras e Neemias são escritos exatamente neste período, né? Então, Ageu, Zacarias e Malaquias andam conjuntamente com Neemias e Esdras. Você fala, pastor, mas por que então Neemias e Esdras não estão aqui, eu digo assim, na cronologia, aqui na sequência, melhor dizendo, da Bíblia? É porque Esdras e Neemias são considerados livros históricos, são narrativas históricas, obviamente com viés espiritual, e nós estamos aqui nos profetas, nos livros proféticos, por isso que eles não estão aqui juntos, mas é paralelo às histórias deles. Aproximadamente 16 anos antes dos judeus haviam retornado, 536 então é dado o decreto, e aproximadamente 16 anos antes os judeus haviam retornado à sua própria terra sob o governo de Zorobabel, e dado início à construção do templo, está lá em Neemias capítulo 12. Mas o seu entusiasmo logo desvaneceu, não foram além dos alicerces. Os samaritanos, os inimigos vizinhos dos judeus, estavam decididos não deixarem que Jerusalém fosse reconstruída. A obra começa uma oposição externa, né, dos samaritanos e do povo inimigo dos judeus, dizendo que eles não iam dar conta, uma pressão. Você pode imaginar, queridos, então as pessoas pobres, né, que voltam para a reconstrução do templo e o templo fica 16 anos parado, sem construir, né? E é exatamente nesse contexto, meus amados, que entra Ageu. Ageu é um profeta do pós-exílio chamado para persuadir Dona Edna, o povo fazer, sabe o quê? Reconstruir a casa de Deus. E de uma maneira forte, exortativa, desmascara o ponto de vista, põe atenção nisso, desmascara o ponto de vista equivocado que a obra de Deus é secundária e que deveriam esperar até que os problemas econômicos fossem resolvidos. Você pode imaginar uma cidade em escombros, 70 anos, como que ficou essa cidade? Gente, você viaja 2 semanas, nós viajamos 3 semanas, quando a gente volta em casa não está cheio de poeira, cheio de teia de aranha, você fala, caramba, mas parece que aqui passou aqui, o que é isso? Os armários estão amofados. Né? 70 anos, uma cidade que tinha sido devastada, queimada. Jerusalém, o templo tinha sido destruído, os muros derribados, então os animais passavam, os transeúndios. Enfim, queridos, a cidade estava em escombro total. Eles voltam a fazer a obra, eles voltam à construção, ficam 16 anos parados, e agora eles pensam o seguinte, poxa, mas eu também não tenho nenhum lugar onde morar. Minha rua aqui está toda destruída. Sabe o que eu vou fazer, Rony? Eu vou cuidar das minhas coisas primeiro, eu vou cuidar da minha casa, eu vou dar uma arrumada aqui na nossa rua, vamos fazer uma associação aqui de moradores para cuidar da casa, do nosso condomínio aqui. A gente tem que ajeitar. Primeiro a gente cuida de nós, para depois cuidar das coisas de Deus. E Ageu é levantado exatamente com esta mensagem profética, dizendo, a construção do templo não é algo secundário, mas tem que ser a prioridade, ou seja, tem que ser colocado em primazia em sua vida. Será que isso nos ensina algo? Jesus Cristo disse que nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas, está falando do alimento, da comida, do vestuário, nos serão acrescentadas. Um erro que muitos cristãos cometem é assim, meu filho é pequeno, quando ele ficou um pouquinho maior, aí eu começo a obra de Deus. Aí sabe o que acontece, Letícia? O menino fica com 12 anos e fala, pastor, agora o menino está dando mais trabalho do que quando antes, então espera mais um pouquinho. E aí depois eu falo assim, pastor, agora eu estou com um probleminha aqui na cutícula do pé, e aí eu preciso melhorar. Não, pastor, é o seguinte, eu estou fazendo agora uma pós, depois da pós, agora é o mestrado, agora é o pós-doc, e aí vai, filho.
Nunca haverá um tempo ideal para fazer a obra de Deus. O tempo é hoje, é agora, não é amanhã. Ah, pastor, o que você passou? Não, filho, eu não nasci pastor. Eu nasci pecador. Vendi uma padaria para trabalhar na casa de Deus, porque o reino do Senhor, ele é prioritário na sua e na minha vida. E aí, queridos, olha que palavra tremenda que o profeta vai anunciar. Ele vai dizer o seguinte: o profeta anuncia que os problemas que enfrentava eram um julgamento contra a negligência sobre a obra de Deus. Encoraja-os em face às tremendas comparações e promete melhoria financeira. Gente, olha como isso é forte. Eles estão falando assim: não, eu cuido primeiro das minhas coisas. Não, mas eu não cuido das coisas de Deus porque eu estou mal financeiramente. E o mal financeiramente era o juízo de Deus sobre eles. Aí eu pergunto, quando que eles iriam ficar bem? Quando, Ronei? Quando começasse a fazer a obra de Deus. Não, pastor, quando as coisas se acertarem aqui, aí eu começo a colar. Não, você não entendeu, filho. Imagina a seguinte situação: uma mulher está prestes a morrer de fome, literalmente falando. Morrer de fome. Quando a gente vê no noticiário pessoas de pele e osso, queridos, corta o nosso coração, não corta? Isso é, eu acho que uma das cenas mais dolorosas de serem vistas, pelo menos para mim. Por isso que eu não desperdiço comida, porque para mim desperdiçar comida, eu penso nisso, sabe, Mônica? Eu acho assim um negócio, enfim. Você imagina a situação de uma mulher entre a vida e a morte, mas ela está para morrer por desnutrição. O profeta bate lá. Vê a mulher. Aí o profeta vira para ela e fala assim: me dá um bocado de farinha e azeite. A mulher fala: olha, tão certo como vive o Senhor. Eu tenho a minha última porção, comerei eu e o meu filho, depois nós morreremos. Ou seja, nós não temos mais nada. Estamos na miséria da miséria. Aí o profeta vira e fala assim: prepare. Você não ia preparar? Prepare. Mas primeiro dê para mim. Você fala: não, pastor, aí é demais. Não, pastor, não, aí não, aí não. Aí ele fala assim: Alessandro, prepare primeiro para mim, porque não faltará a farinha e o azeite da tua botija. Meu Deus. E sabe o que essa mulher faz? Ela prepara a porção, dá ao profeta e há uma multiplicação. Deus chama esse povo, queridos, dizendo: vocês precisam primeiro me honrarem. Quantas pessoas não conseguem dizimar? E as pessoas falam: ah, pastor, eu não dizimo porque não falta. Não faltará, perdão, eu não dizimo porque não sobra, não sobrará na sua vida, porque é um ato de fé. Porque o devorador, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, em Malaquias, fala que o Senhor usa o devorador para dissipar as nossas finanças. Ageu, então, traz uma palavra, queridos, de grande exortação ao seu povo. Você pode tentar mudar aqui, que eu não consegui, João, por favor, querido? O próximo slide. Não sei o que aconteceu aqui. Obrigado, querido. Os anciãos estavam desanimados por compararem o templo que estava sendo edificado com o templo de Salomão. Queridos, o templo de Salomão foi, Giovanni, de um grande fulgor da glória de Deus, de muitíssima riqueza. Quem começou, queridos, a juntar os recursos donativos foi Davi com o povo de Deus. E eles fizeram isso com grande alegria. Salomão foi o homem mais rico de todos os tempos. Então, o templo de Salomão, do ponto de vista da estrutura, foi extraordinário, foi lindíssimo. E agora um povo, relembrando 50 mil que voltam, dos pobres e dos mais pobres, os levitas, os sacerdotes, vão se reunir para reconstruir o templo. E o templo ele tem a sua glória, do ponto de vista físico, infinitamente menor do que o anterior. E aí Ageu, queridos, vai trazer aquele texto que a gente tanto usa, né? Que a glória da segunda casa será maior
do que a primeira. Obviamente, ele não está falando, Liege, da glória do ponto de vista físico, ele está falando do ponto de vista espiritual. Então, queridos, o livro de Ageu basicamente é esse chamamento, esta ideia central. Cuide primeiro do reino de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, cuide da casa de Deus. Só que ele está falando no momento, e eu quero reafirmar isso ao seu coração, em que a cidade estava em escombros, as pessoas não tinham recursos financeiros, e o Senhor está exortando aquele povo a buscar de todo o seu coração o Senhor e de trabalhar para o Senhor, de investir, aportar dinheiro para que o templo fosse reconstruído. Este é o livro de Ageu. Alguém quer perguntar alguma coisa, meus amados? Ou falar alguma coisa para a gente passar para o próximo livro? Só um pouquinho, querida. Deus é bom, né, meus amados? Só. Está desligado, né? É porque a gente está passando aqui no YouTube, entendeu? Por isso a gente fica... Só um pouquinho, querido. Som. Agora foi. Nessa parte que você mencionou que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, eu não sei se eu tive um entendimento equivocado, mas assim, uma vez eu ouvi e também eu gosto sempre de repetir isso, mas assim, aí eu não sei se eu estou falando corretamente, que ele está falando, né, que eles ficaram tristes, né, porque não tinha a mesma glória que a primeira. E daí, quando ele fala no 6 ali, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar, e farei tremer as nações, e virá o desejado de todas as nações. Eu entendo que é Cristo, né? Perfeito. Aí, daí ele fala ali, a glória desta última casa será maior do que a primeira. E aí, como Cristo, né, a igreja, casa de Deus, eu tinha o entendimento que essa última casa, ele estava falando, se referindo à igreja, não à segunda do templo propriamente dito. As profecias têm essa característica, né? Boa a sua colocação e pergunta. A profecia, ela a profecia, ela tem um aspecto de falar ao povo no momento que o povo está vivendo, na circunstância que o povo está vivendo, no momento propriamente dito. A profecia, ela é adaptativa, no sentido de ela fala para a realidade daquele povo. Por isso é tão importante a gente estudar o contexto, porque eu não consigo compreender direito uma profecia se eu não entender o contexto pelo qual aquele povo estava dizendo. Mas a profecia, ela é elástica, né? Não todas elas, mas muitas delas, elas têm a implicação naquele momento, do aqui e do agora, e ela tem repercussões ou da primeira vinda de Cristo, ou a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, né? Ou algum outro aspecto que vai acontecer, que é exatamente um caso como esse. Então, a sua colocação é perfeita, e ela não é excludente o que eu trouxe, são complementares, ou seja, a glória espiritual daquela casa seria maior, é um consolo. Imagina, os anciões tinham visto a casa anterior, né, de Salomão, o templo anterior, melhor dizendo, e agora eles são consolados por Deus, dizendo, olha, não se preocupe com a estrutura física, porque eu vou me revelar de uma maneira mais especial a vocês. Então ele traz um consolo a este povo e um estímulo para quê? Para que eles construam a casa de Deus, né? Mas isso também tem implicações para a igreja, que nós somos a igreja do Senhor, e a glória, obviamente, é muito maior do que qualquer templo, né? Muito boa a sua colocação. Vamos na frente, querido? Alguém mais gostaria de perguntar? Zacarias. Zacarias é o livro mais escatológico do Antigo Testamento. Zacarias escreve quando Judá ainda era remanescente, Jerusalém continuava longe de estar restaurada e as nações gentias ao redor estavam descansadas. Zacarias era um jovem que permaneceu ao lado do idoso Ageu e deu ânimos aos filhos de Israel para construir o templo
e os advertiu a não decepcionarem a Deus como tinham feito os seus pais. Ou seja, ele vai ajudar, corroborar com a palavra profética que Deus tinha trazido por meio de Ageu. É interessante, queridos, porque naquilo que de fato é essencial na nossa vida, Deus vai falar mais de uma vez e de mais de uma maneira, exatamente para que a gente não venha incorrer em erros, em falhas, em coisas do tipo. Muito bem, meus amados. Consegue passar o próximo, por favor? Obrigado, querido. Ageu descreve o amor de Deus para com o seu povo e reavivou-lhe a esperança, pintando em cores vivas o tempo de uma perpétua bênção que viria sobre Israel num futuro distante. Zacarias foi o profeta da restauração da glória. Ele nasceu na Babilônia e era tanto sacerdote como profeta. O seu nome significa Jeová se lembra. Durante os 3 primeiros anos, profetizou uma mensagem de um futuro glorioso em vez de um triste presente. Queridos, as profecias, elas têm várias características, sem dúvida nenhuma, de exortação, né, ao povo de Deus, mas elas têm também de trazer alento, trazer vida, trazer esperança, trazer vigor aos nossos corações, porque Deus é o Deus que conhece a sua estrutura, conhece a nossa estrutura, e tudo que outrora foi escrito para que, por meio da consolação e por meio da paciência, tenhamos esperança neste Deus vivo. Por isso, meus amados, quanto mais você estudar a palavra e ler a palavra e conhecer a palavra, mais você será uma pessoa esperançosa. Crente que não é esperançoso, ele não está entendendo, queridos, o seu destino, ou ficou talvez desnudado, né, o seu destino, ou a compreensão, né, da sua vocação, do seu chamado, tá bom? Zacarias não condena o povo, mas apresenta-lhes um quadro luminoso e apresenta a presença de Deus para fortalecer e ajudar o povo. Ele incentiva de modo especial Zorobabel, o governador, que estava conciso em suas próprias fraquezas. E aí ele vai trazer, abram lá por favor, Zacarias capítulo 4, verso 6, por favor, Zacarias 4, 6. Diz assim: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, acharam? Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Né? Glória a Deus, ou seja, a obra de Deus é realizada com que força, igreja? Com a força do Espírito Santo. E aí, queridos, este livro, Zacarias, que é um livro bastante messiânico, ele vai trazer uma série de características de quem é Jesus Cristo. E eu vou ler alguns textos para você ver o quanto é bonito, queridos, você ver um profeta que escreveu mais ou menos 450 antes de Cristo, falando acerca do Messias. E é surpreendente, queridos, ver os detalhes de como que Deus anuncia a vinda do Senhor. Abram, por favor, em Malaquias 3:8. Perdão, Zacarias 3:8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. O que é presságio mesmo, igreja? Que faz previsão, né? Quer dizer, na ideia de um profeta, são profetas, né? Ok, perfeito. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, indiretamente está falando que Jesus Cristo virá como um profeta, né? Se eles fazem algumas previsões, né, diante do Senhor, haverá um renovo. Então, está apresentando Jesus Cristo como o renovo. Está apresentando Jesus nesse próprio versículo como servo, né? Falamos sobre isso em Isaías. Isaías vai apresentar Jesus Cristo, a principal característica de Jesus para Isaías, ele viria como um servo sofredor. Isso na sua primeira vinda. Na segunda vinda, Cristo virá como rei para julgar. O Galone, inclusive, ministrou sobre isso agora.
Como que Jesus Cristo vai adentrar em Jerusalém? Quem lembra? Todo mundo sabe esse texto. Como que ele adentra, gente? Num jumentinho. Não é no cavalo branco, não, né, gente? Eu acho que ele era nordestino, hein, Marcílio? Jumentinho, hein, filho? É forte. É bonito. Abram lá, 9:9. Sua entrada em Jerusalém. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, rei letra maiúscula aqui, né? Justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta, para não ficar dúvida, né, gente? Aqui é jumento mesmo. Não, pastor, eu acho que aqui foi uma linguagem assim e tal. Não, filho. Num jumento, né? E ele fala de 4 características deste rei, desse Messias. Ele é o quê? Rei, ele é justo, ele é salvador e ele é humilde. As 4 características, 4 atributos de Jesus Cristo. Jesus mesmo diz, né, ele é humilde, manso e humilde de coração, ele é o nosso salvador, ele é justo e ele é rei. Jesus Cristo ocupou esses 3 ofícios. Quais são os 3 ofícios que Cristo ocupou mesmo? Rei, sacerdote e profeta. Porque no Antigo Testamento Deus se manifestava ao povo por meio desses 3 oficialatos, né? Esses 3 ofícios, né? Um rei que governa, a ideia de que Deus estava governando, um profeta que anuncia a mensagem de Deus ao povo, né? E o sacerdote que leva, né, as petições do povo a Deus, né, clamando por misericórdia e levando ao povo ao arrependimento dos seus pecados. Jesus Cristo é o bom pastor. Zacarias 6:16. O Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa, resplandecem na terra dele. Salvará como rebanho o seu povo. Jesus, então, é o bom pastor, né? Ele também, assim... Eu não falei, não, então eu falei errado. 9:16, desculpa, me perdoe. 9:16, ok? Desculpe, queridos. 13:7, ele é apresentado como um pastor que vai ser ferido. 13:7, desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Então Jesus foi ferido e de fato as ovelhas ficaram dispersas, os apóstolos fugiram, né, de medo, e quando ele ressuscita, Jesus vai ao encontro de cada um destes homens que tinham negado a Cristo, dentre eles Pedro, aquela passagem tão bonita em João 16. Cristo foi traído por quantas moedas, igreja? 30 moedas, né? Pastor, isso está na Bíblia? Tá, filho. É impressionante. Aí, os judeus ainda não creem disso, Adelmo. É demais, filho. Você fala, mas tem dezenas, centenas de passagens tão claras, né? Exato, queridos, porque as coisas só podem ser discernidas espiritualmente, né? É mesmo, né? Aham. Entendi. Legal. Zacarias 11:13. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro na casa do Senhor. As suas mãos serão furadas. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito.
Está falando de quem, meus amados? Obviamente, de Jesus Cristo. Vamos continuar. Jesus tem poder para salvar. 13:1. Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o Evangelho da salvação, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Ele seria ferido, e seria ferido pelos seus próprios amigos. 13:6. Se alguém lhe disser, que feridas são estas nas suas mãos? Responde ele, são as feridas com quem fui ferido na casa dos meus amigos. Ele veio para os seus, e os seus o quê? O rejeitaram. Sua vinda virá no Monte das Oliveiras. Aí eu não vou ler porque são maiores, mas é do 14, do 3 ao 8. Monte das Oliveiras se dá a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí, querido, Zacarias vai trazer uma série de bênçãos, né, de profecias acerca das bênçãos de Deus. A extensão do reino do Senhor. Abram lá 14:9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele diz o quê? Que venha o teu reino. Jesus não vem estabelecer uma religião, mas um reino triunfante, invisível, real, inabalável. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que se adentra este reino? Sermão da Montanha, versículo 3, Mateus capítulo 5, diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, é o ato da humildade somado à fé, no reconhecimento que nós somos pecadores, que Jesus é o Senhor, nós recebemos de graça e pela graça a salvação em Cristo Jesus. Ele nos dará chuva em abundância, chuvas em abundância. Abram lá, por favor, 10:1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Serôdias é fora do tempo. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Quando a gente fala de chuvas, obviamente a gente está falando de bênçãos, né, que Deus traz. Ele vai derramar do Espírito dele sobre Israel. Capítulo 12, verso 10. Já lemos esse texto, deixa eu ler novamente. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Depois ele vai trazer a ideia, querido, que a Palestina será transformada. 14:4. Naquele dia, então, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. E aí ele vai trazer também, do 9 até o 15 do capítulo 14, que o reino de Deus será estabelecido nesta terra. O reino de Deus já foi estabelecido nesta terra, gente? Sim ou não? Sim. Na sua totalidade? Não. A totalidade do reino de Deus será implantada quando? Na segunda vinda de Cristo. Então é por isso que a gente vê ainda injustiça, morte, perseguição, porque o reino de Deus não foi implantado. E quando ele será implantado? Quando ele será implantado, já foi, perdão. Quando ele será manifesto na sua totalidade? Será manifesto na sua totalidade na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, na volta de Cristo. E aí sim este reino será triunfante na sua plenitude. Não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá ranger de dentes, porque viveremos por toda a eternidade com o Rei da Glória. Amém, meus amados? Zacarias é um profeta que vai falar muito acerca
do Messias, e também ele faz eco com Ageu para que o povo viesse a reconstruir, né, o templo do Senhor. Alguém quer perguntar alguma coisa, meus amados? Vamos para o último livro da Bíblia, então, do Antigo Testamento, que é Malaquias. Próximo livro, livro de Malaquias. Malaquias vai ser, queridos, quando o livro de Malaquias é escrito, o último livro do Antigo Testamento, ele é escrito, quanto tempo o Senhor fica em silêncio? 400 anos. Né? Inclusive, a próxima aula da Escola Dominical será um estudo sobre isso. Tá? O pastor João Marcos vai falar sobre esse período de silêncio de Deus e o que nós podemos aprender com tudo isso. Né? E ele vai trazer, queridos, no capítulo... ele vai trazer essa ideia de que o livro ele é escrito mais ou menos, queridos, 100 anos depois do retorno do povo da Babilônia. 100 anos, a gente já está falando de quantas gerações aí? 3 gerações. Como que o povo estava, Mônica? O que você acha? Forte, bem. Malaquias, querido, basicamente o profeta é usado por Deus por meio de perguntas, e as perguntas que Malaquias traz são perguntas bem fortes. O povo tinha passado por um reavivamento, em Neemias, no capítulo 10, também no 8, a gente vai ver que o povo passa por um avivamento, a lei de Deus é lida, o povo chora. E aí tem um texto, Rodolfo, quando o povo está chorando. Qual que é o texto quando o povo está chorando que Neemias é usado? Isso, não é tempo de choro, é tempo agora de comer carnes gordas e bebida doce, Rodolfo. A palavra de Deus é pregada com ardor, o povo se arrepende e Deus fala: é dia de festa porque vocês estão voltando ao Senhor. Há um avivamento no povo de Deus, o tempo passa, Deus levanta Malaquias exatamente para, mais uma vez, queridos, exortar o povo aos caminhos do Senhor. Queridos, quando eu estudo livros proféticos, e você fala: pastor, mas nós estamos aqui estudando os livros proféticos há algumas semanas, e todos eles, os 17 livros proféticos, o Senhor está exortando o povo de Deus. Que ensinamento nós devemos ter disso? Muitos. E permita-me fazer esse paralelo, para ficar claro. Moisés sobe no monte, 40 dias orando e jejuando, para receber as revelações de Deus. E quando ele recebe as revelações de Deus, Deus fala: o teu povo, né? Deus fala assim, se desviou. Queridos, eles não se desviaram, não, eles se apostataram. Apostataram. Porque eles falam para Arão, falam: mas tem que levantar um capitão aqui, agora como que a gente vai agora para a terra prometida? Moisés está morto. Quer dizer, em vez de chorar pelo homem, Liege, fala: não, Moisés aqui só nos libertou. Quem é esse homem? Se quer ser esse homem aqui? A gente precisa de um capitão para nos levantar. E precisamos de um Deus para nos guiar. Aí Arão fala: é boa essa palavra, pega aqui os brincos, as mulheres me dão os brincos, as argolas. Arão, o sacerdote, fala isso. O povo pega. E diz a Bíblia que ele pega como que chama que queima? Um buril, não é... Enfim, pega o fogo lá, derrete, faz derreter o fogo, o ouro, a gente sabe que tem que ser em temperatura elevadíssima para fundir o ouro. E aí eles fazem um bezerro de ouro, adoram aquele bezerro e dizem assim: este bezerro que nos libertou do Egito. Não, eles falam isso. Eu falo: não, pastor, não é possível. Fala, filho, eu não vou voltar lá porque a gente já estudou essa lição. 40 dias. O Senhor fala: eu vou riscar o povo da terra. O meu povo eu vou riscar. Aí Moisés fala: mas Senhor, com braço forte, mão poderosa, o Senhor libertou esse povo. Agora o Senhor vai matar eles no Egito. O que as nações vão dizer? Risca o meu nome. Mas tem misericórdia desse povo? E Deus tem. Queridos, o que eu quero trazer é que você, nós, facilmente nos esfriamos na casa de Deus. Aliás, nos esfriamos diante do Senhor. Por isso nós precisamos, queridos, constantemente ler a palavra, orar, estarmos em igreja, fazer a obra do Senhor, porque rapidamente, não, pastor, eu sou diferente. O diabo já te pegou, filhão.
Porque a índole do ser humano do Antigo Testamento é a mesma do Novo. O ser humano é o mesmo. Então, todos esses profetas me ensinam, queridos, e todos eles são profetas exortativos, todos eles são profetas que colocam o dedo na ferida do povo, da idolatria, da dureza de coração, da rebelião, da obstinação, dos pecados ocultos, dos casamentos ilícitos e assim sucessivamente. E aqui, meus queridos, o que é surpreendente, Marcílio, é que eles passaram por uma disciplina duríssima. Duríssima. 70 anos, gente. E agora, no caso especificamente falando de Malaquias, 100 anos depois desse episódio, o povo já está corrompido. Mas não é só o povo não, os sacerdotes estão corrompidos. E é nesse contexto que o mensageiro do Senhor, o significado de Malaquias, vai trazer algumas palavras duras a este povo. Versículo 2 do capítulo 1, ponham atenção. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? O povo estava questionando o amor de Deus sobre eles. Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. O profeta Malaquias começa exortando o povo, dizendo, vocês acham que Deus não ama vocês? Segunda pergunta que ele vai fazer. Se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? A pessoa, querido, que não se sente amada, ela não honra. Isso aqui dá uma boa lição para casamento, mas isso é outra história. Vamos lá. Versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Ó sacerdotes, desprezai o meu nome. Vós vos dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Queridos, quando nós estamos frios, a gente fala, mas o que eu estou desonrando a Deus? Aí o Senhor vai responder. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cego para sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agradado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Imagina você vai fazer uma festa surpresa para alguém, você faz lá um bolo, uns salgadinhos, põe balão, não sei o quê, aí fala, o convidado está demorando, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, não, gente. De vocês também, né? Está caído agora? Ah, tá, ok, quando estiver, vocês me dão um ok aqui. Vamos continuar, meus amados. Só um pouquinho, meus queridos. Deus é um Deus da aliança e Ele traz essa concepção, né? A gente já leu esses textos aqui, em que eles vejam ofertar à casa do Senhor o animal sem defeito. Por que o animal deve ser sem defeito, igreja? Por que o animal tinha que ser sem defeito? Tinha que ter valor. E mais do que isso, Légia, isso está certíssimo. É porque o animal prefiguraria a vinda do Messias. O animal aponta para aquele, esse é o primeiro ponto, e o segundo, sem dúvida nenhuma, tem que ser algo que nos custe, né? Nos custe valor, né? Sim.
Sim. Então, essa é uma boa pergunta, Rodolfo. E aí, uma das explicações pode ser quantas vezes os reis tiveram muitas vitórias, né? E aí, o que se pode se entender, ou é uma inferência que nós podemos dar, que grupos de pessoas se converteram e pessoas começaram a cultuar a Deus distante de Israel propriamente dito. Sim. Né? É uma das explicações. É uma boa pergunta, Rodolfo. Né? Exato, o Efeito Melquisedeque fala sobre isso, exatamente. O Efeito Melquisedeque é um livro que fala que Deus se revela. Melquisedeque é um tipo de Cristo, né? Em que ele se revela. Sabe, Rafaela, existem relatos em tribos, em povos não alcançados, em que quando chega um missionário, fala, não, mas essa pessoa eu já conheço. Como assim? E aí fala de um homem que passou lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Existem relatos desse tipo, de que fosse uma teofania, né? De um anjo, de uma presença de Deus, obviamente, né? Por meio de um anjo, enfim, em que foi manifesto o evangelho a um grupo de pessoas. Isso já, o livro Fator Melquisedeque vai relatar sobre isso. Né? São os mistérios de Deus, né? Porque isso é incumbência da igreja, mas Deus, na sua infinita sabedoria, e Ele faz desse jeito. Né? Os homens estão enfadados, né? A gente leu aqui o versículo, qual foi? Enfadados? Acho que 2,17 vai falar também sobre isso, deixa eu ver aqui. 2,17 ele vai repetir esta ideia. Veja lá, enfadais o Senhor com vossas palavras. Não, eles estão enfadando o Senhor agora. Ainda dizeis, em que temos enfadado? Em que enfadamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e destes é que se agrada. Onde está o Deus do juízo? Ou seja, os caras fazem mal, o galo fala, tá vendo aqui, ó, não acontece nada comigo. Não acontece nada comigo. Isso é colocar o Senhor o quê, igreja? À prova. Colocar o Senhor à prova. Crente faz isso, igreja? Direto. O sangue de Jesus tem poder. Aí, ele vai fazer uma pergunta. Quem poderá resistir à vinda do Senhor? Malaquias 3, 1. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscai, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derredor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Lhes trarão ao Senhor justas ofertas. Quando falo de refinar como ouro e prata, é com fogo, dona Edna. Fogo de juízo, fogo da glória, fogo da presença, fogo que alastra, que ilumina, que queima, que purifica, que santifica. Amém, igreja? É doído de gostoso. Aí, esse caso é doído de gostoso, sabe? Aquele doído de gostoso? É isso aí. E aí ele vai fazer aquele texto que a gente tanto fala na hora dos dízimos, né? Outra pergunta, quem pode roubar a Deus? Veja lá, 3:8. Vamos ler o versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes, tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Quem está amaldiçoando aqui é o diabo, igreja? Deus. Porque a mim me roubais, vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra,
A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. É um dia bom, Rodolfo, exatamente. Os que têm ouvidos ouçam a voz do Espírito, né, querido? O pastor prega, as ovelhas ouvem e obedecem, né? É simples assim, né? E o pastor, obviamente, tem que ser o primeiro a obedecer, obviamente, né? É interessante trazer os dízimos à casa do tesouro. Queridos, dízimo não se administra. Quem administra é a igreja, não é você. Eu tinha pouco tempo de convertido. Aí minha irmã falou, pastor, sabe por que eu não estou dando dízimo aqui na casa? Porque eu estou dizimando para minha nora. Como? E é o seguinte, Deus falou comigo e eu aceitei. Como que é isso? Não, a minha nora precisa fazer um curso de música, porque ela tem um chamado para música, e eu estou pagando meu dízimo, pagando minha nora o curso dela. E aí, gente, que tal essa, hein? Eu vou parar de dizimar, porque aí eu vou pagar inglês para meu filho estudar inglês, porque o pastor ele vai ser missionário um dia, ué. O dízimo você não administra, querido. O dízimo quem administra é a casa do Senhor. Não lhe compete isso. Pastor, mas eu tenho uma oferta e eu quero dar para um missionário. Ah, beleza. Uma oferta. Dízimo é do Senhor. Luciane, passa ali o microfone para ela. Pastor, eu frequento uma igreja também no Vicente Pires, né? É da apóstola Neuza, que eu gosto muito. E um dia eu liguei para a secretária da igreja e falei assim, olha, eu estou aqui pensando, eu queria dividir meu dízimo. Eu queria dar metade na minha igreja, que eu sou membro, e queria dar outra metade aí para a igreja da pastora Neuza. Aí ela falou, tá bom, deixa eu ver aqui com a pastora, a apóstola que eles chamam, né? E aí a gente te avisa. Eu quero a conta da igreja, né? Aí a pastora me ligou, eu falei, eita ferro. Ela me ligou, já me tocou o telefone, a apóstola Neuza. Eu falei, oi, apóstola. Ela falou assim, olha, você é membro dessa igreja? Eu falei, sou. Assim, então você não pode dizimar aqui. Que história é essa? Não pode. Se você quiser dar uma oferta, você pode. Agora, dizimar, você tem que dizimar na sua igreja. Eu fiquei com vergonha, né? Eu achei que estava fazendo bonito. Mas eu achei também muito lindo da parte dela, né? Porque ela poderia simplesmente aceitar, obviamente. Mas ela me repreendeu. Ok. Queridos, dízimos, quem administra não é você. Por isso que a Bíblia diz, no Antigo Testamento é muito comum isso, né? Leva ao sacerdote, né? Quer dizer, a ideia do sacerdote. E o sacerdote não administra para si, ele administra para Deus, né? Obviamente. Versículo 13 e 14, capítulo 3. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Inútil o que, igreja? Servir a Deus. Que nos aproveitou? O que aproveitou? O que nos aproveitou? Termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Queridos, deixa eu repetir isso para você. É um povo que tinha passado recentemente por 70 anos da disciplina do Senhor. E eles estão como agora? Pura carne. Então os que temiam o Senhor falaram uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles para os que o temessem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Gente, essa letra aqui eu já não consigo mais ler, sabia? Eu estou com dificuldade de ler, eu tenho que tocar de Bíblia. É gostoso, vai trabalhando humildade, pastor. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que serve. Então vereis outra vez, olha que texto bonito, filho, é de chorar. Outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Posso fazer uma confissão pastoral para você, filho? Posso?
Não, você deixa, filha. Queridos, esse versículo aqui, e verão a diferença entre o perverso e o justo, os que servem e os que não servem, está aqui, não está? A gente, como pastor, é tão fácil a gente observar isso na vida das ovelhas, daqueles que estão servindo a Deus e aqueles que não estão servindo a Deus, e que diferença que há na vida dessas pessoas. A diferença é brutal. Não é porque o pastor é bem um bom observador, não, porque é bíblico, querido. Deixa eu ler isso de novo. Então, vereis outra vez a diferença entre o injusto e o justo, os que servem e os que não servem ao Senhor. Você tem servido o Senhor? Mas a gente não serve o Senhor de qualquer jeito. A gente serve o Senhor segundo os preceitos de Deus e com alegria, com destemor, com entrega e abnegação. Ah, pastor, mas eu fico cansado. Todo mundo fica, filho. Eu trabalho, a maioria das pessoas trabalha. Deus gosta de pessoas que trabalham, não é preguiçoso, não. Vamos terminar. Pois eis que vem dias e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da... Quem que é o sol da justiça? Jesus, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrar-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos de juízo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venham e fira a terra com maldição. O Antigo Testamento termina com uma palavra chamada maldição. E obviamente que ele não quer que isso aconteça, ele está falando isso para exatamente não acontecer. Ele está falando do poder de Elias, quer dizer, o poder do Senhor que viria para converter quem, igreja? O coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Aliás, o próprio Jesus Cristo diz que um dos sinais da vinda de Cristo, né, são pais matando filhos e filhos matando pais. Mas a profecia para aqueles que andam com o Senhor é de uma conversão, porque Deus ama a família, Deus ama o casamento, Deus ama, queridos, a família. Eu queria pedir perdão para vocês, porque eu acabei pulando uma passagem importante. Me dão mais 3, 4 minutos, pode ser? Vamos voltar lá, me desculpe, que era para eu terminar aqui, né? Vejam lá, meus amados, o profeta Malaquias vai falar da advertência que ele vai fazer contra o povo de Deus, porque eles estão quebrando a lei do Senhor, né? Versículo 10 do capítulo 2. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não vos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Então ele está falando que o povo está quebrando a aliança, ok? Agora olha, ele está falando da aliança do povo de Deus para com Deus. E olha que analogia profunda e poderosa que ele faz. Versículo 14. E perguntais, por quê? Por que o Senhor foi testemunho da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, como a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança? Não fez o Senhor um mesmo, e havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera, porquanto cuidai vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto cuidai vós mesmos e não sejais infiéis. Ele está falando de uma aliança que o povo quebrou com Deus, e agora ele faz a analogia acerca do casamento, porque o casamento é o maior ícone que nós temos nessa terra, da aliança que Deus tem, ele sendo o noivo, nós sendo a noiva. E nós, portanto, devemos ser fiéis
ao nosso esposo, ao nosso marido, porque Deus é um Deus de fidelidade e Ele repudia, né, o divórcio. Existem exceções, é bem verdade, mas Deus é um Deus da fidelidade, um Deus da aliança, um Deus que permanece fiel a despeito de nós mesmos. Tá bom? Terminamos, meu querido, todo o Antigo Testamento. Ou quem pode dar um glória à igreja? Uns 10 meses aqui, filho. Todo o Antigo Testamento. Deus, muito obrigado, porque o fim é melhor que o começo. Nós nos propusemos a isso. E eu quero te louvar porque o Senhor é um Deus que nos dá uma visão mais holística, mais ampla, mais profunda das tuas verdades, para que vivamos em comunhão, em santidade. Eu quero abençoar o teu povo, teus filhos, a tua igreja, a tua noiva, para que vivamos cada vez mais conforme a tua vontade. Pai, hoje é um dia tão especial em que teremos batismo, que cada pessoa que fizer a profissão de fé ou seja batizada, haja o impacto da tua presença sobre a vida deles, sobre a igreja. Eu te peço a tua graça. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as eternas consolações do Espírito recaem sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Deus te abençoe, meus amados.